Então, bom dia. Estamos nos finalmente da nossa leitura desse livro, né? E da última vez, nós estávamos lendo sobre o comportamento psicótico, né? E ele faz essa pergunta, por que que algumas pessoas, então, apresentam esse comportamento, ele fala dos lares desajustados, mas mesmo quando esses lares não são desajustados, por que que ainda se apresenta esse comportamento, né? Esse comportamento pode aparecer. E daí ele fala que não que existem os fatores externos, mas também fatores internos, né? E ele fala que esses fatores internos, na época, poderiam estar relacionados à disfunção mínima, né, que ele fala aqui, né, onde o cérebro pode ter algum comprometimento. Esse termo não se usa mais, né, Ana Rita? A gente viu que não se usa mais esse termo, mas existe aí uma questão mesmo de uma lesão cerebral, ou mesmo de uma dificuldade que ele fala do jovem se encarnar, né? E daí, quando ele entra nesse título da adicção, ele fala exatamente, ele lembra a questão do nó lunar por volta dos 18 anos e pouco, onde a gente tem outra vez esse vislumbre daquilo que seria o nosso futuro e esse encontro com o eu superior, ele coloca aqui, e o eu superior que traz essas intenções do futuro, e o jovem tem uma dificuldade de, de perceber isso, vamos dizer assim, né? E daí o que que entra? Entra numa apatia, numa depressão, numa falta de interesse pela vida. E daí a gente vai buscar, o jovem vai buscar essas substâncias, né? Do mundo externo, né? E daí ele cita algumas substâncias, como o, o ópio, né? O álcool, inclusive cannabis, o LSD, psilocibina, mescalina, cocaína e anfetaminas. Então, todas essas substâncias externas, então, fazem com que o jovem se afaste da própria individualidade, tenha uma dificuldade nessa encarnação, né? Começa a ter cada uma, ele descreve cada uma, mas cada uma tem esse afastamento da individualidade com fantasias, ilusões, imagens exageradas, né? As percepções sensoriais se ampliam demais, fogem ao limite, né? Fazendo muitas vezes que esse jovem surtem, né? Ele fala isso. Então, de uma forma geral, mais ou menos isso que ele falou. Se alguém quiser contribuir com alguma coisa que tenha ficado, mas se não, vamos continuar a ler. A minha página é 215. 225 na nova edição. Sim. E a gente estaria começando o terceiro parágrafo, mas eu vou começar no parágrafo anterior, tá bom? Para pegar o pensamento aqui. Inúmeras opiniões científicas contraditórias têm sido emitidas a respeito da nocividade do álcool e das drogas. A experiência de minha prática pessoal é esta. Com relação ao vício em seus estágios iniciais, isto é, vícios resultantes da própria biografia, o fracasso ao procurar uma perspectiva e confiança no futuro, ou seja, encontrar o eu superior, vem primeiro e só depois ocorre a fuga para a intoxicação.
Fumar maconha ou usar LSD pode, então, reforçar a falência do eu. Conheço 2 recentes casos de jovens que entraram em um surto psicótico agudo e prolongado seguido ao uso do LSD. Além do mais, há sempre um distúrbio funcional do corpo etérico, que, quando persiste, causa danos diretamente aos órgãos físicos, no fígado pelo uso do álcool e no cérebro pelo uso do LSD. Normalmente, o corpo astral e o eu separam-se do corpo etérico à noite, e a astralidade cósmica, o mundo planetário, toma seu lugar e recompõe aquilo que durante o dia foi afetado. Mas as drogas narcóticas são um veneno que dirige o corpo astral para fora, deixando o corpo etérico desamparado. E um corpo etérico desamparado atrai seres elementais. A pessoa fica vulnerável ao que pode suceder nesses casos. Tem-se a impressão de que, com relação ao ópio, esses seres são luciféricos, enquanto no caso do LSD e dos venenos mexicanos, são seres distintamente arimânicos. O efeito causado por eles no corpo etérico é constatado com o retorno do ser anímico, na ressaca. Esta, por conseguinte, acaba sendo o pretexto para uma nova intoxicação. A cocaína é uma substância claramente arimânica e rapidamente causa severos danos, como fazem as anfetaminas. Não apenas substâncias podem ter um efeito viciante, mas também há ações viciantes. Fumar cigarros, por exemplo, é no mínimo tão importante no que toca ao ato de fumar, como quanto à absorção de nicotina. Uma atividade adicional, como frequentar discotecas, promove a escarnação por meio das luzes intermitentes, dos ritmos ensurdecedores e dos movimentos desenfreados. Investigações provam que luzes estroboscópicas, bem como ritmos explosivos, podem causar alterações no ritmo cerebral. E essas são visíveis no eletroencefalograma. O ritmo cerebral é um reflexo no sistema nervoso central da atividade do corpo etérico. Apenas com um delicado dano cerebral pode ocorrer um ataque epilético. Apenas com um delicado dano cerebral pode ocorrer um ataque epilético. Acho que pode ocorrer 2 vezes, né? Aqui no meu livro. Não é necessário muita imaginação quando examinamos a escarnação do êxtase e o desequilíbrio do corpo para concluir que, nessa situação, o eu superior não tem acesso ao ser humano. Fala, Ana. Não estava conseguindo desligar. Bom dia, tudo bem? O que ele fala das drogas narcóticas é que afeta essa astralidade, não é isso? É, Agora, por exemplo, afeta o corpo etérico e o corpo astral. A relação dos dois fica alterada, tá, né? mas o cigarro não. Então, tudo ele está falando dos vícios em geral, né? Tá, De alguma forma também, né? Porque a vitalidade cai do fumante, cai, né? Também. E a astralidade no sentido que é um vício e você não consegue se desvincular disso, né? Você não consegue se desvincular do vício. Então, essa relação entre corpo, aquilo que eu entendo, a relação entre corpo etérico e corpo físico está totalmente alterada. Então, aquilo que acontece no sono, que o corpo astral e o eu se desvinculam para o mundo superior, né? Vamos dizer assim. Quando você toma uma droga, também tem essa desvinculação, vamos dizer assim. Só que o corpo etérico fica totalmente abandonado, né?
sujeito às forças elementais, e daí as boas forças e as más forças, normalmente as más forças, né? E daí ele fala de Lúcifer e... Obrigada, Helena. Fala, Rosana. Sobre os seres arimânicos, eu queria justamente o que você falou, seres elementais, luciféricos e arimânicos. Você pode me explicar um pouquinho, por favor? Então, tem os seres elementais, né? Que a gente já viu lá quais são, os ligados ao ar, ao fogo, Uhum. terra e água, né? E agora, os seres luciféricos e os seres arimânicos são também considerados contraforças, né? É assim, a gente já leu aqui que a gente precisa deles de alguma forma, né? Mas isso vem como cada um tem uma característica. Quando você não faz um trabalho de um caminho interior, os seres arimânicos, eles têm essa característica de te ligar muito à matéria, né? De ficar muito preso, por exemplo, a tecnologia é arimânica. E daí ela é ótima, né? Nós estamos aqui reunidas, mas o que que a gente faz com isso? Fico o dia inteiro no celular, fico, né? Então, nesse sentido. E Lúcifer é aquele que quer te manter no mundo espiritual, fazer as grandes viagens. Então, é uma força luciférica também. Obrigada. Deu para entender isso ou alguém quer contribuir mais? Cris? Esse arimânico eu estou vendo direto aqui em família até. A questão da tecnologia? Sim. Minha mãe de 89 anos e a minha filha de 23. Impressionante. É. Vou ter que estudar para ver o que que faz sobre isso. Então, é trazer isso para a consciência, né? Vira um vício. Isso. Tudo que é um vício, né, esses hábitos, isso é tóxico para todos nós, né? Então, o cigarro é um vício, tudo isso é um vício, ficar sentada Televisão. no sedentarismo é um vício, a televisão pode se tornar um vício, tudo isso a gente tem que lutar contra essas forças, né? Uhum. Certo. Então, isso faz parte de um caminho de desenvolvimento. Agora, 23 anos é muito jovem, né? O idoso também, a minha É mãe muito também, é perigoso. direto na televisão. É difícil, mas é isso. Agora, imagine que as crianças também estão ficando, né? Esta que é também a grande questão. Tudo sendo chupado aqui em todo lugar, né? Como se chupasse, né, energia para aquilo, né? E as crianças estão adoecendo, né? As crianças estão tendo crise de ansiedade, crise de depressão se fica sem o aparelho. Mas tem crise, tem ataques mesmo. É Isso. absurdo. E a gente pode contribuir ou só assistir? Nós somos aí os protagonistas, a gente tem que fazer alguma coisa, assim, porque as crianças não têm esse controle, né? Então a gente tem que ajudar, né? Não tem jeito. Obrigada, menina. Bom, vou continuar. Então, ao analisarmos, estou aqui, né? Ao analisarmos a adicção na juventude, uma clara distinção precisa ser feita entre a real dependência ou dependência primária e a dependência secundária provocada artificialmente de fora por atividades criminais. A real predisposição para a adicção, como uma parte do destino individual, começa via de regra quando, a partir dos 18 anos, o eu superior não consegue acessar a vida anímica do adolescente. A vida, então, torna-se sem objetivo, vazia e fria. Toda alegria desaparece. A aversão por si mesmo e pela sociedade, onde o jovem tem de viver, leva à incontrolável urgência de fugir para a intoxicação ou para o mundo de ilusão. Como foi dito antes,
A verdadeira dependência primária pode surgir mais cedo. No caso de jovens, para quem o impulso do eu superior se mostrou fraco desde o nascimento. O que frequentemente acontece é que a criança não pertence a um grupo, na classe, na época da idade escolar primária, e a vivência do eu aos 10 anos é rompida. Então, elas ingressam na puberdade com um grau de insegurança e de tristeza acima da média. Essas crianças são frequentemente vítimas indefesas de todos os desejos que emergem do corpo astral, dependendo apenas de qual deles é o mais forte. Experiências sexuais muito precoces podem ocorrer, além de roubos e uso de drogas. Os jovens viciados que descrevemos agora devem ser distinguidos do jovem agressivo e precoce descrito antes. Ao contrário, eles são muito simpáticos, passivos e sem tendência a qualquer tipo de atividade deliberada. Podem olhar você nos olhos de modo inocente e responder a questões sobre o futuro dizendo que esse é um tema insignificante. A única coisa que lhes resta fazer é sentar e passar metade da noite puxando um fumo, entre aspas, preferivelmente em companhia de outros, cada qual preso também no mundo próprio. E quando o dinheiro tiver terminado, bem provavelmente eu morrerei. E daí? Nada demais. No caso da heroína, porém, devido à dependência, surge a necessidade de ganhar dinheiro, e aí as considerações morais são colocadas de lado. Desde que a heroína criou um mercado de grandes negócios e a demanda tem sido constantemente expandida, jovens até menores de 18 anos são criminalmente atraídos à adicção. Isso nada tem a ver com a adicção patológica primária. Afinal, pode-se fazer um viciado até mesmo de uma criança, oferecendo-lhe certas substâncias. Nesses casos, ocorre também a destruição da organização físico-etérica, particularmente se a dependência começa muito cedo, antes da puberdade. Eu estou atendendo bastante adolescente, Helena, não sei se você está tendo essa vivência, eles estão com esse discurso do nada para o futuro mesmo. Ah, e daí? Né? Não quero trabalhar, se eu morrer, morri, entendeu? Uns chegam a me falar, vou morar com a minha mãe o resto da vida. É tão engraçado isso. Não quero trabalhar, não tenho perspectiva, mas não tem a questão da droga. Aí tem a questão das telas. É uma droga. Aí é uma droga. Então, esse uso, por exemplo, excessivo de tela também pode levar essa astralidade, essa saída desse astral como se fosse na noite, tanto Eu, quanto uma droga? eu acredito que sim. Eu acredito, porque é o que a gente tem visto muito hoje, né? Inclusive chega até o suicídio, né? Não tenho interesse em Sim. nada, de nada, e crianças, né? Antes da adolescência, até a gente ver, né? Então é o mesmo caminho, do meu ponto de vista. Só que nessa época do livro, ele não teve essa experiência, né? Não tinha, a tecnologia não estava avançada desse jeito, né? Mas do meu ponto de vista é a mesma coisa. Não, sem pôr nem tirar. Acho que é a mesma coisa. Entra nesse Eles têm vazio, né? uma apatia, né? É uma coisa assim, uma vontade do nada, é absurdo. E isso já vem sido construído desde a infância, né? As crianças já ficam nas telas, elas já ganham iPads dos pais. É, só a gente andar um pouquinho a gente vê, né? Nos restaurantes, todo mundo com seu celular, não tem, né? As crianças, então, ficam muito sentadas, não tem movimento, né? Então, é isso. Aí o pessoal depois acha que é TDAH. As crianças. É, É aí tão engraçado. aí Eu fica, recebi uma criança que a mãe deu aos 2 anos um celular para a criança. Aos 2 anos.
e colocou joguinho para ela ficar brincando no joguinho. Eliana, o menino parecia, depois com 5, 6 anos, que tinha colocado o dedo na tomada, sabe quando a criança está pilhada? E aí queriam já dar Ritalina, porque achavam umas coisas absurdas. Pois é isso. É um vício se sobrepondo ao outro, né? Porque daí fica viciado a Ritalina, né? E as mães ficam felizes, porque daí a criança se acalma. Pronto. Ah, encontrei. Meu filho agora se acalmou, né? Então, é isso. É uma grande discussão, né? E muita falta de informação, gente. Porque tá aí, todo mundo fala, existem pesquisas feitas da nocividade de se dar muito cedo essas coisas para as crianças, mas não sei. É a nossa época. Uma nova forma de adicção é a que envolve psicofármacos. Aí. Essa nova doença é produzida pela medicina moderna. É uma reação aos sintomas internos do cruzamento inconsciente do limiar. Ver a descrição desse processo na primeira parte. Estamos lidando aqui com um círculo vicioso causado pela ocorrência de depressão e medo, a procura e o comércio desses produtos e a falta de cooperação do mundo médico em tornar viável uma genuína terapia. A tendência ao vício, seja fumar, tomar pílulas para dormir, ingerir analgésicos ou psicofármacos, ou sexo, ou fanatismo pelo trabalho, é sempre uma medida de intensidade com que o eu superior controla a encarnação. Caso o eu superior se afaste da encarnação terrena, o vazio resultante deverá ser preenchido pela mania de trabalho ou por remédios químicos. O ponto inicial para a terapia é baseado em um dos versos citados anteriormente. Despertar a boa vontade para com o espírito. Despertar a boa vontade para com o espírito. Sem uma intenção dirigida ao ser humano superior, não há possibilidade de cura permanente. A recaída certamente virá. Em vista do fato de haver sempre danos à organização físico-etérica, a terapia médica e as medidas higiênicas são sempre necessárias. Além do mais, deve haver a estimulação do interesse da pessoa, tanto em relação ao momento de vida quanto ao futuro. É aí que o psicoterapeuta deve usar sua imaginação para encontrar uma maneira e um significado junto com o cliente. O karma nunca é uma questão pessoal e individual. Karma é sempre um processo interhumano. É o fruto da interação com o outro. Isso também vale para o karma futuro, que se expressa em nosso leitmotiv. Somente em cooperação com outras pessoas, preferivelmente pessoas que apresentem problemas semelhantes, pode ser construído um futuro estável. Esse é o segredo dos Alcoólicos Anônimos, o AA, o clube de ex-alcoólicos que se ajudam mutuamente. Esse é também o poder do trabalho em comunidades de ex-viciados em drogas. Os vários centros existentes para tratamento de drogados usam uma ampla variedade de abordagens, desde terapia comportamental rigorosa até doutrinação de conduta para uma ajuda mútua alternativa. Os centros antroposóficos podem apoiar-se na medicina antroposófica e nos efeitos benéficos da euritmia e da arte. É óbvio que tudo depende da possibilidade da pessoa conseguir ou não despertar a boa vontade para com o espírito. Se isso acontecer, a cura permanente será possível. Porém, o sucesso depende da prática de vida em comunidade, por parte dos
pacientes para abrir caminho à boa vontade para com o espírito e incluir outras pessoas nisso. O trabalho com drogados é dos mais difíceis em psicoterapia. O dano etérico limita o querer do paciente. A dificuldade encarnatória do eu superior acarreta que o paciente esteja sempre se deixando guiar pelo corpo astral, pela parte animalesca do ser humano. O dano etérico pode também levar ao comportamento criminal extremo. O tratamento dessa condição é ainda um problema insolúvel, pois nesses casos a necessidade de proteger os outros contra esse comportamento criminal interfere na atividade terapêutica. De qualquer maneira, desapontamento e decepção estão sempre presentes no trabalho diário do terapeuta nessa área. Aqueles que podem suportar isso, aqueles que podem perseverar, dão um grande passo em seu próprio desenvolvimento. E é por isso que eles podem, igualmente, mostrar o caminho a seus parceiros humanos que colocam o próprio desenvolvimento em perigo. Como em todo trabalho em grupo, seja em pedagogia curativa ou em terapia de adicção, o terapeuta deve perguntar constantemente a si mesmo para quem o trabalho é importante, se apenas para pacientes ou, quem sabe, igualmente, para quem os ajuda. Não é fácil, né? E agora vamos para o 18º capítulo, a formação do terapeuta. Atualmente, considera-se admissível os terapeutas se submeterem a um longo tempo de estudos, durante o qual aprendam a conhecer as capacidades necessárias ao acompanhamento do processo terapêutico. A formação psicanalítica demanda muitos anos, e outras especialidades também têm seus cursos de formação específica. O psicoterapeuta antroposófico, psiquiatra ou psicólogo clínico, bem como o terapeuta social, baseados nos mesmos princípios, precisará similarmente passar por uma fase de aprendizado específico. Esse consiste no desenvolvimento de um tipo de experiência interior que o predispõe a entender e compartilhar as experiências do cliente, e também o habilite a acompanhar o paciente até que esse seja capaz de integrar suas experiências de modo aceitável, tanto social como individualmente. Em outras palavras, o terapeuta terá de conhecer o caminho exterior e o caminho interior por sua própria experiência, desde seus primeiros estágios. Isso significa um treinamento de natureza meditativa e um contato mútuo que permita a troca de experiências entre os treinados em terapia ou aconselhamento. Apenas uma impressão geral dessa trajetória de desenvolvimento nos é permitida aqui. Em verdade, trata-se de um processo individual dependente de contatos pessoais em várias situações de treinamento. Para começar, serão discutidos exercícios para o caminho exterior. Em primeiro lugar, é preciso que o estudante se liberte durante algum tempo, a cada dia, de todas as preocupações, pensamentos, obrigações e similares que normalmente ocupam a sua consciência. Nessa condição de abertura, o olhar interior é dirigido a cada um de uma série de processos interiores do ser humano. Assim, a atenção é dirigida à natureza física, corpórea, em sua condição sólida e sua forma. Nossa consciência é focalizada no elemento terreno em nós. Nós vivenciamos intensamente a força da gravidade atuando em nós, no peso dos nossos membros, quando os movemos contra essa força. Talvez possamos recordar quando, após uma doença, tivemos permissão para dar alguns passos novamente.
Ou podemos lembrar-nos de como arrastamos nosso pesado corpo para casa, num esforço derradeiro após uma longa caminhada pelas montanhas. A ideia é reviver situações nos quais nosso peso, em relação à gravidade, é sentido intensamente. Depois, dirigimos a atenção às formas nas quais as partes sólidas cristalizadas do nosso corpo físico estão em evidência. A forma dura do esqueleto, particularmente na cabeça, é evidente ao tato. O que então tentamos experimentar é o processo de endurecimento, desde o crânio cartilaginoso do embrião até o crânio cristalizado do adulto. Esse processo de endurecimento e cristalização é experimentado como doloroso e pontiagudo, por um lado, e como cristalino e claro, por outro. Aquilo que tentamos ressaltar conscientemente aqui como experiência controlada assume forma de superpoder, às vezes ameaçador e paralisante, experimentado por aqueles que cruzam o limiar involuntariamente ou como resultado de substâncias químicas. Quando, por exemplo, um paciente nos relata que em certos momentos o mundo lhe parece repentinamente feito de vidro e que ele é tomado por uma irresistível urgência de beber enormes quantidades de álcool para livrá-lo do seu mundo vítreo. O terapeuta tem de estar apto a compreender esse paciente em sua humanidade e ajudá-lo a encontrar o caminho da terapia. O paciente conta-lhe que essa condição, que acontece poucas vezes no ano, usualmente dura umas poucas semanas e então cessa tão repentinamente como começou. Entre as crises, o paciente não sente falta do álcool e pode trabalhar normalmente. O problema é que, devido à ocorrência de períodos de saúde e doença, ele tem medo de perder o seu emprego. Aquela experiência que o terapeuta evocou deste lado do limiar, o paciente vive de forma involuntária por causa da travessia do limiar e, de fato, de ficar à mercê das forças elementais da cristalização ou éter vital. No período saudável do paciente, o terapeuta irá, junto com ele, evocar deliberadamente experiências que em outras ocasiões ocorrem involuntariamente, e então assumir o controle sobre elas. Desse modo, na próxima travessia involuntária do limiar, a consciência e o controle do eu serão cada vez mais mantidos, e o paciente poderá retornar do cruzamento por seus próprios recursos. Ele aprende a não ter mais medo, primeiro por entender o que acontece, e depois porque pode voltar por si mesmo. Segundo passo, ou no próximo passo, o terapeuta dirige a atenção à sua própria organização fluida. Ele percebe que seu interior há um fluxo constante de líquidos. O terapeuta agora precisa começar a descobrir as diferenciações dos fluxos. A corrente sanguínea é vivenciada internamente como uma poderosa onda, partindo efusivamente do coração e descendo vagarosamente por numerosos canais até os capilares, onde se detém por completo. Isso pode ser experimentado nas pontas dos dedos. A partir daí, começam a juntar-se vagarosas correntes que, com velocidade cada vez maior, aproximam-se do coração e finalmente desaparecem num redemoinho em sua câmara direta. É importante vivenciar a agitação da erupção inicial, assim como a parada no redemoinho ao retornar para o coração. Todas essas experiências o terapeuta encontrará de forma muito mais intensa em seus pacientes que cruzaram o limiar para o mundo elemental. Mas
Muitas outras qualidades podem ser experimentadas no ser humano fluido. No estômago e no intestino, muitas quantidades de fluido corporal são secretadas para depois serem reabsorvidas. É um fluxo que vai e vem como a maré da praia. De forma mais lenta, a linfa circula além e em torno das células do corpo e se reúne em pequenas correntes que silenciosamente mergulham na corrente sanguínea. Límpido como um cristal, como a luz da primavera nas montanhas, o fluido cerebral borbulha na cavidade cerebral, banhando o cérebro e a medula, para ser novamente reabsorvido na medula ao longo da coluna vertebral. Muitas qualidades fluidas podem ser vivenciadas, e finalmente elas são evocadas como uma imaginação do ser fluido em nós. Esse ser fluido é o portador de inúmeros ciclos de secreção e reabsorção de numerosos tempos e ritmos. Agora podemos entender Olaf Astenson quando ele escuta o murmúrio das águas pelos caminhos subterrâneos. Canto 2. Como também todo tipo de experiências curiosas de pacientes que cruzaram parcial ou totalmente o limiar e que projetam fenômenos aparentemente absurdos como experiências em seus corpos. Em terceiro lugar, dirigimos a atenção ao ser aéreo que o homem traz em si. Como um vento uivante, o ar entra no pulmão, dividindo-se por milhares de alvéolos, onde o movimento do ar cessa. Então, o oxigênio é carregado pelo sangue através do corpo, oferecendo um refrescamento e uma nova vida a todo lugar. Pode-se vivenciar esse fluxo de oxigênio como um fluxo portador de vida. Compreendemos então um pouco da imagem de Adão recebendo o sopro da vida e, junto com este, a consciência. Agora, dirigimos a atenção à expiração, que transporta o monóxido de carbono coletado de todo o corpo como uma força de morte. Esse monóxido de carbono é devolvido ao ar, sendo processado pelas plantas e produzindo açúcares, carboidratos e, finalmente, fibra de madeira, liberando novamente o oxigênio na atmosfera. Na imaginação, nós podemos então experimentar o ciclo que conecta o homem com o mundo vegetal. O que na planta se torna fibroso não deve penetrar assim tão profundamente no homem, e sim precisa ser eliminado. Somente uma pequena parte é cristalizada sob a forma de carbonato de cálcio no esqueleto. Deve-se notar que o objetivo aqui não é o controle da respiração como no Hatha Yoga, mas uma vivência interior do fluxo respiratório através e fora do corpo. Podemos assim entender a experiência de uma perturbação respiratória, tal como ocorre na hiperventilação e na asma. Ambas as doenças têm uma origem psíquica, fato hoje em dia amplamente aceito. Na hiperventilação, uma liberação descontrolada de monóxido de carbono ocorre paralelamente à quantidade excessiva de oxigênio. Isso se dá com o avanço do cruzamento do limiar em direção à luz elemental ou éter aéreo. Para se ter consciência da Terra, um certo grau de morte é requerido. Na hiperventilação, nós encontramos uma tendência a escapar das dificuldades terrestres, mediante um cruzamento do limiar. A respiração forçada também causa tonturas e vertigens. É uma forma de fuga aos problemas. Esses pacientes terão de ser trazidos a um processo aéreo consciente durante a terapia. Até mesmo a linguagem comum conhece a expressão arejar, no sentido de um desligamento de situações de estresse. Problemas do ser aéreo são sempre, ao mesmo tempo, problemas de consciência.
O mesmo ocorrendo com a asma. Num severo ataque de asma, o paciente pode sufocar-se com seus pulmões cheios por causa da inabilidade para expirar. O paciente que tem asma é asmático em sua atitude total de vida. Ele se prepara infinitamente, estudando sempre, mas nada consegue na situação social. Uma mãe superprotetora que estende as asas sobre suas crianças, às vezes evita que elas expirem suficientemente, e isso pode criar condições para a asma, particularmente em crianças, sempre que têm problemas para expressar-se. Enquanto o ser aéreo tem a ver com a consciência, o ser calórico do homem é o portador do eu. Novamente dirigimos nossa atenção ao interior e buscamos uma diferenciação sutil do calor. A temperatura mais elevada é encontrada nos órgãos digestivos. A parte mais fria é a pele dos membros. Nós irradiamos continuamente calor produzido por nós mesmos e normalmente não absorvemos o calor vindo de fora. Quando o calor externo nos afeta, reagimos. Os vasos sanguíneos se dilatam e o nosso próprio calor se opõe ao calor externo. Quando este é muito forte, somos subjugados, e assim até mesmo 5 ou 10 graus podem ser fatais. O mesmo acontece com as baixas temperaturas. Nós não precisamos conhecer muitos detalhes sobre o milagre do contínuo calor de um lar aconchegante para ter noção dos sutis e estreitos limites dentro dos quais podemos viver como seres espirituais num corpo terreno. Quem ultrapassa o limiar e experimenta o mundo calórico, flamejante, conhece o horror e a bênção do elemento fogo. Nós tentamos experimentar como o entusiasmo espiritual e sentimentos calorosos são convertidos em calor corporal mensurável. Como o entusiasmo acelera a respiração, intensifica os batimentos cardíacos, movimenta o ser fluido e supera a gravidade. Por meio do entusiasmo, o peso torna-se leveza e a fadiga é superada. Nada existe mais eficaz do que o entusiasmo como terapia para as neuroses. Não o entusiasmo do fanático, que é essencialmente frio, e também não o falso entusiasmo do extrovertido ou desinibido, mas o verdadeiro entusiasmo pela própria tarefa nessa encarnação. Continuo? Bom, é um trabalho árduo, né, de muita meditação, né? Muita meditação para poder perceber tudo isso. Tendo dessa forma aprendido a encontrar seu caminho no mundo elemental, o terapeuta deverá procurar conhecer as experiências daqueles que passaram corretamente através desse mundo e tiveram experiências do mundo cósmico paralelamente a essas. Esse é o mundo das harmonias cósmicas. É o mundo das qualidades planetárias que se relacionam à imagem dos 12 signos do zodíaco. O que é experimentado aqui é a harmonização da estrutura anímica em maior ou menor grau, dependendo de quantos sons houver na harmonia das esferas. É uma experiência inspirativa da própria dissonância ou consonância pessoal. É uma experiência de tal intensidade que leva ou a no meu está escrito assim, tal intensidade que leva ou a um sentimento de ser totalmente rejeitado ou a uma experiência de absoluta felicidade. Na maior parte do tempo, isso significa uma rejeição da própria existência e uma denúncia destrutiva. Aqueles que atravessam algo assim têm uma má viagem, que pode torná-los psicóticos por um longo tempo.
O terapeuta, no entanto, deverá ter ao menos uma noção dessa experiência. Isso resulta numa espécie de modéstia existencial, escutando, experimentando e sendo tocado pelo julgamento de si mesmo. Pode nascer a esperança para continuar, pelo resto de sua vida, a trabalhar na harmonização do seu próprio pensar, do seu próprio sentir e do seu próprio querer. A força terapêutica não vem do que você pode conseguir de imediato, mas daquilo que você mesmo, como terapeuta, está se esforçando para conseguir. Só então você encontra o paciente em bases de igualdade, como pessoas que lutam juntas. Assim, o terapeuta tem de estar familiarizado com a experiência imaginativa do mundo elemental e com as experiências inspirativas do mundo anímico cósmico, para ajudar o paciente no caminho exterior. Eliana, Oi. acho que podemos parar aqui, não é? Porque vai começar a falar do caminho interior e aí na próxima semana terminamos a Tá. leitura. Sim. Ótimo, Cris. Vou parar a gravação. Tá bom.